Então, muito bom dia. A paz do Senhor a todos os que estão aqui presentes e aqueles que nos veem e assistem através das redes sociais. Começando esta penúltima lição ou sessão acerca da Carta aos Romanos e na continuidade do que temos vindo a abordar sobre esta carta, chega-se então a oportunidade de falarmos um pouco sobre a questão mais prática, a questão doutrinária que Paulo inscreveu na carta quando enviou a Roma àqueles irmãos. Não esquecendo que aquela igreja em Roma, e é sempre bom relembrarmos isto, para que à medida que formos estudando a carta e abordando a carta, termos esta percepção, aquela carta em Roma era constituída por judeus que se converteram ao Senhor Jesus Cristo lá desde o Pentecostes e quando voltam para Roma acabam por criar aquela igreja ali em Roma e por muitos gentios que se vão juntando e que se vão convertendo ao Evangelho ali em Roma. Portanto, é uma igreja de alguém que era mestre da lei, convertido agora ao Senhor Jesus Cristo e gentios. Então, Paulo não poderia deixar de escrever nessa carta também as questões práticas para estes dois tipos de grupo. Não é? Uns que já conheciam a lei e outros que era a primeira vez que ouviam falar das coisas do Senhor. Então havia que deixar escrito ou enviar as questões práticas dos assuntos da igreja e questões doutrinárias. Não é? E chegamos a esta secção que vai desde o capítulo 12 até ao final da carta no capítulo 16. Como na maioria das cartas doutrinárias de Paulo, irmãos, ele pode nos levar, na grande maioria das vezes, até às alturas do céu, quando ele fala das questões da fé. E nós já tivemos aqui a abordar, nomeadamente na sessão anterior, questões que nos levam a quase a tocar os céus quando falamos das questões espirituais e as questões da fé. Mas na mesma medida que Paulo consegue fazer isto aos seus leitores, ele também nos quer trazer um pouco aqui à terra e fazer-nos lembrar e recordar que as questões da fé não se pode imiscuir de uma questão prática no nosso dia-a-dia. As questões espirituais têm que se materializar nas nossas ações e nas atitudes que compõem os crentes da Igreja do Senhor. Então, exortação em amor e doutrina, para que possamos materializar aquilo que sentimos no nosso interior, no nosso dia-a-dia. Portanto, em Romanos 12, 1, é o que esta secção vai fazer. Vai doutrinar, relembrando os 8 primeiros capítulos, em que já fora exposto a justificação, a santificação e a esperança de uma glória futura. O capítulo 12, no versículo 1, vem fazer esta ponte entre o início da doutrina com tudo aquilo que já fora abordado anterior. Os cristãos devem-se consagrar ao Senhor, servindo-se uns aos outros em amor e andar em sabedoria e santidade. É isto que é pedido a Roma, é isto que nos é pedido a nós neste mesmo dia. Então, assim abordaremos esta manhã um tema que eu coloquei, o dever do cristão como membro da igreja. Isto é, qual é o meu dever como cristão, qual é o teu dever como cristão, sendo nós membros da igreja do Senhor. E hoje vamos abordar do capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 21. Perdão, ao versículo 21. Portanto, do versículo 1 ao versículo 21. Vamos falar de uma coisa muito importante, tem a ver com o serviço, porque se o tema é o dever do cristão na Igreja do Senhor, um dos deveres do cristão na Igreja do Senhor é servir. É servir e é um dever, irmãos.
E o segundo dever que está aqui implícito e nós vamos abordar tem a ver com o amor aos irmãos. Está bem assim? Então a base do desafio de Paulo, irmãos, lá nos cristãos em Roma, assim como para todos nós, é a misericórdia do Senhor. Ou seja, as bênçãos que nós já adquirimos por esta nova aliança, que nós falámos lá desde o capítulo 3, do versículo 11 até ao capítulo 11, que terminámos na sessão anterior, em que falávamos de que bênçãos? A justificação é uma bênção que nós ganhamos desta nova aliança com Cristo. Toda a nossa santificação e salvação é uma bênção que nós ganhamos de Deus por esta relação que nós temos com Cristo, irmãos. E até mesmo a glorificação que nós iremos alcançar, que é uma bênção que nós temos, irmãos, desta comunhão, desta nova aliança com Deus através de Jesus Cristo, não é? Então, deste modo, à luz destas misericórdias que estivemos a falar, Paulo desafia os crentes a colocar em prática a vontade de Deus. E agora vocês podem colocar a questão que é: como é que na carta de Romanos eu percebo o que é que de tudo o que está escrito é a vontade de Deus? As nossas Bíblias normalmente, antes de cada capítulo, têm um título ou um subtítulo referindo o tema que vai ser abordado nesse capítulo ou nesses versículos. E nenhum deles aqui, pelo menos nas minhas Bíblias lá em casa, encontrei a vontade de Deus. Mas a verdade é que, reparem, Paulo é apóstolo dos gentios. E o irmão Zé Carlos já tinha abordado isto também quando falou na carta aos Coríntios. Paulo, apóstolo dos gentios. Nós também já abordámos aqui na carta a Timóteo que Paulo inicia a sua carta precisamente dizendo isso. Servo de Deus, separado para o Evangelho de Jesus Cristo, recordam-se? Apóstolo dos gentios. Paulo era judeu, convertido ao Senhor, apóstolo dos gentios, servo de Jesus Cristo. Quando um servo do Senhor, irmãos, fala à igreja, separado para Jesus Cristo, servo do Senhor, ele fala em nome de quem? Ele fala com toda a autoridade legítima dada por Deus. Quando Paulo, nesta carta, retira aqui esta última secção para doutrinar e exortar a igreja, aquilo que Paulo está a fazer é transmitir a vontade revelada de Deus aos irmãos na igreja. Então, qual é a vontade do Senhor nesta carta para a igreja do Senhor? Aquilo que Paulo vai dizer precisamente a partir daqui, porque é uma questão prática que ele solicita que todos os irmãos ponham em prática, isto é, ponham em marcha, pratiquem no seu dia. Então, a vontade do Senhor para a igreja de Roma, assim como para nós hoje aqui, é isto que nós vamos abordar precisamente agora. Porque ele vai dizer, faz, anda, tem este tipo de atitude, não faças isto, faz antes aquilo. Isto vai ser a vontade do Senhor para os nossos dias hoje também, crentes em Jesus Cristo. Amém? Então, Romanos 12, 3, e nós vamos ver a vontade do Senhor de uma forma expositiva, isto é, vamos ver quase versículo a versículo o que é que o Senhor quer com cada versículo para cada um de nós, até ao versículo 21. Romanos 12, 3. Ele diz o seguinte: pois pela graça que me é dada, diga cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação,
conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Pois pela graça que me é dada, e agora um parênteses, ele refere-se ao apostolado de Paulo, dado pela graça de Deus. Os irmãos não tirem o dedo aí dessa página e tentem lá avançar a Filipenses 3:8. Filipenses 3:8, porque ele diz: pois pela graça que me é dada a quem? A Paulo. Ele diz: e na verdade considero também por perda de todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, o conhecimento do Senhor, de que Paulo obteve, foi pela separação das coisas do mundo e pelo estrito relacionamento que ele começou a estabelecer com o Senhor de forma diária. Como é que nós vamos ganhar este conhecimento e ganhar isto pela graça de Deus? Exatamente como Paulo ganhou, pela graça, o conhecimento e a relação diária com o Senhor. Estreitando o relacionamento com o Senhor de forma diária. E então, porque ele tem este relacionamento tão estreito com o Senhor, então ele tem toda a legitimidade para nos transmitir a vontade de Deus daqui para a frente. Porque Deus lhe revelara a sua vontade. E ele diz: diga a cada um de vós, isto é o seguimento do versículo 3. Diga a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber. Numa outra tradução, ele diz: diga a todos vós que não vos considerais a vós mesmos melhores que realmente vocês são. Humildade. Então a vontade do Senhor é que sejamos humildes, mesmo no conhecimento. Por mais conhecimento que eu tenha, por mais conhecimento que tu tenhas, deves-te tornar humilde quando julgas ao outro, mesmo nessa área. Irmãos, Israel havia caído. E a razão não foi menos nem mais do que isto, não é? Uma orgulhosa avaliação bíblica de quem Israel, na verdade, era. E esta foi a razão pela qual Israel caiu. Os mestres da lei achavam-se presunçosos, detentores de todo o conhecimento e mais superiores a todos os outros que não conheciam as Escrituras. E Israel tombou. Então Deus está a dizer àquela igreja em Roma, por interposto Paulo, e hoje a Alverca, por interposto a palavra do Senhor, por mais conhecimento que tenhas, cuida-te e não te julgues presunçoso. Continuando no nosso versículo. Mas que saiba com moderação, isto é, sem arrogância, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Isto é, fé dada por quem? Pelo Santo Espírito de Deus, aonde? Lá no ato da conversão. Lembra-se quando a gente começou por dizer que para que eu possa ser justificado e para que eu possa ser encontrado justo aos olhos do Senhor, eu tinha que me converter primeiro ao Senhor? É aí que a fé começa a operar. No momento em que eu percebo que peco, no momento que eu percebo que me arrependo e no momento em que eu deposito a minha confiança nas mãos em Jesus Cristo, essa fé que me foi dada, então mediante a fé que te é dada, por quem? Pelo Santo Espírito de Deus, porque é o Santo Espírito que convence. Então aqui Paulo, quando está a falar disto, está a falar exatamente isto, não é? Conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um de vós. Repartiu quem? O Espírito Santo. Quando? Quando tu te converteste ao Senhor.
Posto isto e continuando na vontade de Deus, passamos a usar os dons espirituais em prol do corpo de Cristo. Romanos 12, 4 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Assim como em só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Agora vem a outra parte do versículo que a gente às vezes esquece. Mas individualmente, membros uns dos outros. Somos um só corpo em Cristo, mas membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, diz o versículo. Tal como a graça que foi dada a Paulo, com este relacionamento íntimo que Paulo tinha com o Senhor, não é? E pela perda que Paulo deixou voluntariamente se perder das coisas mundanas, das coisas que não serviam, das coisas erradas, à medida que Paulo se foi esvaziando de todas as outras coisas, aquilo que cresceu em Paulo foi Cristo. Por isso é que Paulo dizia que eu diminua para que tu cresças. Então, qual é a vontade do Senhor ali para aquela igreja em Roma? Qual é a vontade do Senhor aqui para todos nós? Que eu possa diminuir mais de mim, que eu possa me esvaziar das coisas que não servem, que me prendem, que me aprisionam, que me roubam a paz, que não prestam, para que Cristo possa crescer mais em mim também. Amém? Continuando no versículo. Se é profecia, se o teu dom é profecia, seja ela segundo a medida da fé que te foi dada. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom de exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. O que exerce liderança, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Então, o que é que, de forma resumida, Deus, através de Paulo, nos diz a nós e dizia em Roma? Que o homem seja sábio, que nós sejamos sábios, irmãos. Ficando dentro da esfera, dentro do raio da ação, do dom que Deus te chamou para servir, não interferindo no dom para o qual tu não foste capacitado. O Senhor separa. Ele une as diferenças todas para um só corpo. Mas o Senhor não chamou todos para cantar, o Senhor não chama todos só para pregar, o Senhor não chama todos só para fazer limpeza, o Senhor não chama todos só para abrir a porta. É preciso que todos abram a porta, é preciso que alguns cantem, é preciso que uns preguem, de acordo com a fé que lhe foi dada a cada um, de acordo com a chamada individual do Senhor para cada um. Tu tens um dom, tu até podes ter mais do que um dom, mas tu não tens os dons todos. E o Senhor não te os quer dar todos. O Senhor quer dar de acordo com a sua vontade, com o seu querer, para que todos juntos possamos formar um só corpo em Cristo e podermos-nos servir uns aos outros. E agora atenção, não é servirmos-nos uns dos outros. É servirmos-nos uns aos outros. E isto é muito importante. Nós não nos servimos uns dos outros, nós servimos uns aos outros. Eu não sei se vocês já repararam que quando nos servimos uns aos outros, nós estamos-nos a servir ao Senhor.
E quando nós estamos a servir ao Senhor, nós estamos a servir uns aos outros. E isto tem que estar entendido. Eu não posso vir só na ideia de que vou servir o Senhor, eu tenho que trazer a ideia que vou servir o corpo de Cristo. Porque quando eu sirvo o corpo de Cristo, eu sirvo ao Senhor. Um líder de louvor, por exemplo, quando lidera todo este grupo que aqui está em cima, ele não só está a servir ao Senhor, como ele está a servir os irmãos, porque ele está a dirigir o corpo em direção ao Senhor. Então servimos uns aos outros. Amém? Dons, uma questão muito importante. Eu não trouxe nenhum slide, mas a ver se a gente percebe isto. Temos Deus distribui a cada um de vocês dons específicos, individuais, na sua vontade e no seu propósito. Atenção que ele pode dar, Ana, um dom específico a ti, especificamente só para essa função, essa circunstância, e logo a seguir já não tens mais esse dom. Porque o que é importante é que tu concluas a tarefa para a qual ele te chamou. Uma vez concluída, ele pode nunca mais te voltar a dar esse dom. Mas ele atingiu o propósito pelo qual te chamou para fazer essa tarefa. Ele capacitou-te por uma coisa que tu não te sabias fazer e na verdade aconteceu e fez. O Senhor já me fez isso comigo. Eu não saber nada de nada, determinadas áreas, e o Senhor, não sei como nem porquê, ele capacita, as coisas acontecem, as coisas concluem-se. Graças a Deus por isso. O Senhor dá dons de acordo com a sua vontade, para que o seu corpo, a Igreja de Cristo, avance, cresça, dê continuidade. Então Deus dá esses dons de formas individuais e nós devemos buscar na presença do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, que é Ele que nos mostra as coisas espirituais. Qual é a vontade do Senhor? Qual é o dom que o Senhor quer que eu desenvolva para trabalhar para Ele e servir o irmão? Então, quando o Senhor me dá esse dom, eu não devo sair fora dessa esfera em busca de ir para os dons que dão mais nas vistas ou menos nas vistas. Porque o Senhor não dá dons para a nossa glória, o Senhor não dá dom para a nossa exaltação, nem para que sejamos nós a brilhar. O Senhor dá dons para nós servirmos. Então, o dom que o Senhor me deu é aquele que me dá. E nesse eu dedico-me com todo o meu entendimento, com toda a minha mente e com todo o meu coração. Pronto. Quando o Senhor me quiser chamar para outra coisa, fica descansado que o Senhor chama. Façamos a nossa parte e o irmão fará a dele. Todas as partes juntas, faz a vontade do Senhor. Amém? Muito bem. Continuando, irmãos. Então, sejamos sábios a usar os nossos dons. Ele também diz ainda mais, ele diz que a vontade do Senhor é sermos testemunhas de Cristo na sociedade, mesmo que isso resulte na perseguição. Romanos 12, no versículo 9 a 21, ele diz assim, versículo 9, o amor não seja fingido. E agora começamos aqui a falar sobre o amor. Mas reparem que amor é este que está aqui tão explícito. Que o amor não seja fingido, isto é, que seja verdadeiro. Não seja simulado. Isso é hipocrisia, irmãos. A hipocrisia é pecado. Hipocrisia é pecado. Não é só pecado não matarás. Não é só pecado não furtarás. A hipocrisia é pecado. Então o amor tem que ser sincero. Não pode ser fingido. A palavra do Senhor diz que quando pecares num só ponto, pecas na lei toda. Hipocrisia é pecado. Ele diz, aborrecei o mal. Isto é, o cristão deve expressar-se e afastar-se daquilo que está errado. E deve expressar-se sobre isso. Ainda que isso o persiga, diz a palavra do Senhor. O que está errado, irmãos.
E deve-se apegar ao bem. E deve-se apegar ao bem. Com firmeza. Com firmeza. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Isto é, fala da irmandade entre os irmãos em Cristo. Fala entre nós. Fala de que a nossa relação deve ser mais próxima uns com os outros do que aquela que nós temos com aqueles parentes que nem sequer salvos são. O que este versículo diz é que a relação entre nós deve ser mais estreita, mais fraternal, mais unida, inclusive que a relação que eu tenho com um parente meu que nem sequer é salvo. Se eu tenho uma relação estreita com esse parente, imagine o que é que o Senhor nos está a pedir, qual é a sua vontade para nos relacionarmos a nós. Ele diz, se essa já é estreita, imaginem é que vocês têm que ter no corpo. Têm que estar firmes e juntos. A relação tem que ser forte. Porque só o amor de Cristo, irmãos, é que vai permitir um corpo tão diferente, tão grande, cada um com a sua cabeça, cada um com a sua orientação, cada um com a sua proveniência, cada um com os seus pecados, os ocultos e os não ocultos, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Só o amor de Cristo, irmãos, é que permite isto. Suportarmos-nos uns aos outros aqui dentro. E aquilo que o Senhor está a pedir é, tenham esta relação fraternal uns com os outros. Aquilo que Paulo estava a dizer ali à igreja em Roma é porque eram judeus convertidos que se julgavam superiores e gentios que à vista dos judeus era gente que não prestava. Aquilo que Paulo está a dizer é suportai-vos uns aos outros, todos de igual, com amor fraternal, porque são todos um só corpo. Os irmãos estão a entender? Preferindo-vos em honra uns aos outros, isto é, o respeito demonstrado pelos outros, que eu nunca queira sobrepor perante nenhum de vós. Se eu olhar para o irmão sempre de baixo para cima, se o irmão olhar para mim sempre de baixo para cima, o único que fica acima de nós, irmãos, é Cristo. E há um só cabeça neste corpo, ou não há? A palavra de Deus diz que neste corpo há um só cabeça. Então devemos privilegiar o irmão, seja ele qual for, sempre superior a mim mesmo. E o irmão, se fizer isto também, todos nós seremos abaixo de Cristo, porque cabeça neste corpo há um só. E cuide-se aquele que pensa que é a cabeça de alguma coisa. Não é? Continuando na vontade do Senhor. Diz ele assim no versículo 11, irmãos. No cuidado não sejais vagarosos. Isto é, as coisas devem ser feitas com ardor, diligência, atenção ao detalhe, com muita responsabilidade. O culto começa às 9. Às 9 está tudo pronto. O culto começa às 10. Às 10 está tudo pronto. O culto começa às 2 da tarde com oração. Às 2 da tarde está tudo pronto. Começamos o culto administrativo às 3. Às 3 está tudo pronto. Servimos a quem, irmãos? Servimos a Cristo. E servimos uns aos outros. Não servimos-nos uns dos outros. Servimos uns aos outros. Esta é a exortação para Roma. Esta é uma exortação para Alverca. Não é particular. É assim que o Senhor quer. É geral que o Senhor quer. Continuando, irmãos. Sendo fervorosos. Aliás, não sejais vagarosos. Agora, sendo fervorosos no Espírito. Isto é, procurando encontrar no Espírito Santo de Deus, em tudo o que tu faças quando serves,
e em tudo o que tu planeias para servir o Senhor e os irmãos. O Espírito Santo de Deus deve estar sempre presente em tudo o que tu faças para servir o Senhor. Porque se tu não tens o Espírito quando tu serves, não estás a servir nem ao Senhor, nem estás a servir ao corpo. Porque nós não somos capazes de fazer a obra espiritual quando não estamos revestidos do Espírito. Portanto, sendo fervorosos no Espírito. Servindo a quem, irmãos? Porque para servir a este a quem? Só fervorosos no Espírito. Ninguém consegue servir ao Senhor se não for cheio do Espírito, irmãos. Eu posso falar muito, mas se eu não for cheio do Espírito, eu não estou a servir ao Senhor. Estou-me a servir a mim mesmo. Para servir ao Senhor, seja na área que for, irmãos, é sempre no poder, na graça e na misericórdia de Deus. Amém? Versículo 12. Alegrai-vos na esperança. Isto é, constantemente alegrando-nos em quem? Em Jesus Cristo, em quem nós depositamos a nossa fé e em quem nós queremos. E essa deve ser a nossa maior alegria. A nossa vida mudou. Eu tive um novo nascimento. Eu tive uma nova vida. O Senhor me salvou, irmãos. Se isto não serve de gozo e alegria para o nosso dia, meu Deus. O Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou. De graça. De graça. Nós estávamos condenados. Condenados. Se hoje alguém nos bate na nossa porta e diz: tu estás condenado para 10 anos de prisão, parece que o mundo foge dos nossos pés, pois eu estava condenado para a morte. O Senhor nos salvou. Então, o que o Senhor diz é: alegrai-vos na esperança. A esperança é quem? Jesus Cristo. Alegrai-vos no que Ele já fez em vós. Alegrai-vos. E depois diz: quando pacientes na tribulação. Isto é, mesmo que as provas venham à tua vida, as tribulações são basicamente o quê, irmãos? São provas que vêm à tua vida para provar a tua fé e o teu coração. Crês em Jesus Cristo, Ele já te salvou, Ele dá-te a vida eterna e Ele promete estar contigo, seja no vale, seja no monte. Agora vem a prova. Agora prova lá do que és capaz. E aquilo que Paulo está a dizer é: irmãos, quando vier as provas à vossa vida, porque elas vão vir, porque a gente sabe que o diabo é algo que vem à vida de todos para tentar, alegra-te no Senhor, ser paciente na provação. Ser paciente na provação. Ser pacientes na tribulação, isto é, quando a prova vem, que nos possamos portar de maneira a honrar Deus, de maneira a honrar o Senhor. Isto é, eu não procuro fugir da prova, a prova porque é ruim, eu quero fugir dela. Não. Isso não honra ao Senhor. O que honra ao Senhor é eu estar firme na prova, sabendo que Ele é comigo e sabendo que Ele me dará a vitória. E assim honramos o Senhor. Também devemos fazer das provas, irmãos, lições para ver o que é que o Senhor nos quer mostrar. E nós às vezes aprendemos mais nas provas do que quando tudo vai bem. Há sempre uma lição para tirar no meio de uma grande tribulação. E ele diz ainda mais, ele diz: olha, e nesse momento perseverai na oração. Não é o que diz ali? Perseverai na oração. Isto é, a ideia que devemos orar continuamente sobre tudo. Sobre tudo. E devemos estar sempre preparados a orar sobre qualquer questão. Fazendo aqui um pequeno parênteses. Estamos a falar daquilo que é a vontade de Deus para a igreja, correto? Então, que nós possamos, à medida que estamos a estudar isto e a abordarmos isto, olharmos para o nosso dia, para o nosso interior, para o nosso ser e vermos onde é que nós estamos em relação a isto que é a vontade do Senhor para nós, crentes, na sua igreja. Como é que eu estou baseado nisto? Oro eu sobre todas as coisas? Estou eu pronto sempre a orar sobre todas as coisas, quando é necessário ou quando me é
solicitado. Versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Diz respeito a cuidados e generosidade, irmãos. Os cuidados que nós devemos ter com os santos nas suas necessidades. E seguia a hospitalidade, isto é, a gentileza com todos, até mesmo com aqueles que são desconhecidos. Alguém que nos entra pela porta, gentileza com todos. Se eu honro a irmã Rosa, também devo honrar aquele que entra pela porta. Se eu dou um abraço à irmã, porque não dar um abraço também é aquele que entra pela porta. Agora, em tempos de pandemia, não podemos abraçar muito, mas, irmãos, os olhos também abraçam. Os olhos também abraçam. Gentileza com todos, diz o Senhor. 14. Abençoai os que vos perseguem. Agora começa a porca a torcer o rabo, não é? Abençoar aquele que nos querem mal, foge. O Senhor pede coisas difíceis na nossa vida, não é? Pois, o Senhor também exige de nós algumas coisas, não é? Abençoai o que vos perseguem. Olha, irmãos, eu diria assim, se não quiseres, não digas nada. Mas só não digas é mal. Se quiseres ficar calado, tudo bem. Só não digas é mal. Porque se disseres mal daqueles que vos perseguem, já está a coisa toda errada. E abençoai e não amaldiçoeis. Isto é, o cristão, o crente deve abençoar e não pronunciar juízo sobre os outros. Nem mesmo sobre aqueles que nos querem mal. A gente deve pronunciar juízo. A gente deve deixar o juízo para o Senhor. É Ele que vai juizar, irmãos. É Ele que fará juízo, não nós. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram. Isto é, falo do crente que verdadeiramente, em sinceridade, fica feliz com as bênçãos dos outros. Não é com as bênçãos dos outros para mim, fico feliz com as bênçãos que os outros têm para ele. Que a malta às vezes fica assim, uma ligeira dor de cotovelo quando a bênção vem à vida de alguém, porque também quer ser abençoado na mesma medida, na mesma proporção. Só que o teu coração é diferente do coração dele. A tua necessidade é diferente da necessidade dele ou dela. Portanto, eu devo me alegrar com as bênçãos que vêm à tua vida e não me alegrar com as bênçãos da tua vida para mim. O que o Senhor nos pede é alegrai-vos com aqueles que se alegram. E logo a seguir ele diz, e chorai com aqueles que choram. E isto diz respeito a nós entristecermos-nos, nós ficarmos tristes no nosso coração, irmãos, quando a gente vê um irmão a passar por tribulação. Sabem como é que se faz na tropa? Serra-se fileiras. Na tropa faz-se assim. Nunca se manda um soldado sozinho para a primeira linha. Serra-se fileiras. Somos soldados em Cristo, não é? Cantamos tantas vezes, soldados em Cristo. Cristo é o nosso capitão. Então estamos a falar de uma questão militar. Na vida militar nunca se manda um sozinho. Esse vai morrer. A gente vai e põe-se todos juntos. Cerramos fileiras. Porque todos juntos, todos unidos, será mais difícil o inimigo vencer. Então quando o irmão está a passar uma tribulação, quando diz chorai com os que choram, aquilo que a gente deve fazer é tocar a união. Perseverar em oração. Unidos, fortes, firmes. Crendo que Deus, que é o capitão, nos dará a vitória. E Deus diz isto à igreja, irmãos. E Paulo está a dizer isto à igreja. 16. Sede unânimes entre vós. Isto é, ter a mesma opinião sobre todos. Seja esse todo grande ou pequeno, rico ou pobre. Porque aos olhos do Senhor, irmãos, não há ricos nem pobres. Não há altos nem baixos, não há gordos, nem feios, nem magros, nem bonitos, nem espetaculares, nem menos espetaculares. Todos somos meninas dos olhos do Senhor. Todos temos exatamente o mesmo valor.
Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Então nós devemos ter esta visão do Senhor sobre cada irmão. De que eu não sou nem mais, nem menos. Sou exatamente aos olhos do Senhor o mesmo que qualquer um de vós. Qualquer um de vós. Seja um de vós mestre na lei, tenha nascido cá dentro nas escolas dominicais, quer tenha eu entrado por aquela porta há meia dúzia de anos atrás. Tenho o mesmo valor aos olhos do Senhor que qualquer um dos que já cá nasceu. É isto que Paulo está a dizer àquela igreja em Roma, porque havia lá judeus convertidos, mestres da lei. E havia lá gentios, coitados, que acabaram de entregar o seu coração a Cristo. E ele diz, olha, é tudo tábua rasa. É tudo tábua rasa. Já no que diz respeito ao comportamento, o Senhor também tem vontades. E diz assim no versículo 17, ninguém torneis mal por bem. Isto é, não devemos pagar o mal com a mesma moeda, porque nós muitas vezes o nosso corpo, a nossa carne, a nossa vontade, tem tanta vontade, irmãos, de dizer assim, cá se fazem, cá se pagam. Espera lá que eu já te vou contar como é que elas mordem, não é? A nossa carne faz isto, irmão. E quer fazer isto. Só que nós temos que controlar isto. Quando falamos das coisas da carne, não é só carne, mesmo carne. Estamos a falar disto, do nosso velho homem, que tantas vezes quer vir relinchar cá fora e dar coisas. E a gente tem que saber friar o animal. Então não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Devemos fazer o bem, mesmo quando as pessoas nos estão a querer fazer mal. Nós devemos honrar a Deus, irmãos. Da mesma maneira como o Senhor um dia fez connosco. Nós voltámos-lhe as costas, andámos a ver aqui as dispensações, que fracassámos em todas elas, não é? O Senhor dava-nos a oportunidade de podermos provar o nosso amor, a fidelidade para com o Senhor, e nós só fazemos a asneira atrás da asneira, não é? E o Senhor manda Cristo, pagou o mal com o bem. Então aquilo que o Senhor nos está a pedir, ele não é hipócrita, Ele não nos pede nada que Ele já não tenha feito primeiramente com cada um de nós. Ele pagou o nosso mal com o seu melhor bem, Jesus Cristo. Então Ele diz, paga o mal que te fazem com bem. Retribui com bem. Retribui com bem. Até porque, irmãos, pagarmos o mal com o mal, a única coisa que a gente vai fazer, olha, é arranjar mais problemas. É alimentar a fogueira. Não traz solução nenhuma. 18. Se possível, e estamos quase a terminar, se possível, quando estiver em vós, isto é, quando depender de ti, tem paz com todos os homens. Nós não temos controle sobre a conduta dos outros irmãos ou de outras pessoas, mas a ideia é que nunca seja de mim que parta a iniciativa de perder a paz. Eu não tenho controle sobre aquilo que os outros fazem comigo. Eu não tenho controle sobre aquilo que os outros fazem à minha volta. Eu não posso controlar isso, não é? Se eles perderem a paz e isto ficar um rebuliço muito grande, eu não tenho culpa nem tenho controle sobre isso. Mas eu tenho a responsabilidade de saber que, por mim, a paz não se deve perder. Se cada um pensar isto, se cada um pensar desta forma, nem há rebuliço, nem se perde a paz. E ele diz assim, não vos vingueis a vós mesmos. Ele fala da ação respeito ao nosso próximo, não é? Já falámos sobre isto. E diz, amados, mas dai lugar à ira. E aqui temos que entender isto, porque muitas vezes quando olhamos isto à leitura só assim da palavra, nu e cru, diz, dá lugar à ira, parece que a gente nos devemos irar. Quando ele diz, amados, dai lugar à ira, ele fala da ira de Deus. Isto é, deixa a ira, dá lugar à ira. Dá lugar à ira de Deus, para que seja Deus a irar-se e seja Deus a ajuizar e a condenar o que tiver que ser. Isto é, não tu, dá lugar à ira ao Senhor. O Senhor terá a ira. O Senhor julgará de acordo com a sua vontade. Não tu. Porque como está escrito, versículo, porque como está escrito, minha é a vingança, isto é,
do Senhor, e eu recompensarei, diz o Senhor. Se abrirmos Levítico, e não desmarcando aqui o seguimento da leitura que temos em Romanos, se formos a Levítico, ao livro da lei, eu leio para vocês ouvirem. No capítulo 19, versículo 17 e 18, diz: não odiarás o teu irmão no teu coração. Não odiarás. Não deixarás de repreender o teu próximo e não consentirás pecado nele. Isto é, tu não deves consentir que o teu irmão ande em pecado e deves o exortar, mas não o odeias. Mas não o odeias. Porque disso, Jesus lá em Mateus já diz como é que trata disso. Lá em Mateus 18, 15 e 17, Jesus mostra como é que se trata disso. Versículo 18 de Levítico. Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Irmãos, não devemos guardar rancor. Não podemos. Não faz sentido. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esta aqui é a palavra de Deus. Então, dá espaço à ira a Deus. Se as coisas não te correrem bem, entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor. Não faças tu nada, não ajuizes tu, vai dar asneira. Seja lá qual for a questão, por mais complexa que seja, deixa nas mãos de quem trata. Ele sabe o que tratar, tu não. A gente está de cabeça perdida, estamos de cabeça quente, os pensamentos enrolam, dão nós cá dentro. A gente, quando decide fazer alguma coisa, vai fazer asneira. Vai fazer asneira. Então, olha, por mais doloroso que seja, nas tuas mãos, Senhor. Nas tuas mãos. E é isto que Deus está a falar à igreja. Versículo 20. E a irmã ali da portaria, se entretanto quiser avisar lá em cima. Versículo 20 diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Opa, lá está o Senhor a pedir coisas difíceis, não é? Ele é meu inimigo, deseja-me mal, eu ainda lhe vou dar de comer, não é? É. Pagar o mal com o bem. Dá-lhe de comer. Dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe também de beber. Devemos tratar todos com bondade, mesmo aqueles que nos querem mal. Ah, mas assim és totó. É, mas sou um totó do Senhor. Mas sou um totó do Senhor. E eu gosto assim. E eu gosto assim. Totó só aos olhos de quem me chama totó, porque para mim não. Faça a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, irmãos. Amém? Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. O que é que isto quer dizer? Antigamente havia um altar de bronze onde estavam as brasas, em que pegava-se na brasa e levava-se para o altar do incenso. Era como que hoje levarmos as coisas em oração, naquela altura, era fazer isto. Era queimar incenso. Porque quando se punha a brasa a arder dentro do altar do incenso, o incenso subia à presença do Senhor. Hoje nós não precisamos do altar do incenso. Hoje o que é que nós fazemos? Dobramos os joelhos e oramos ao Senhor. E a nossa oração sobe ao Senhor. E a nossa oração sobe ao Senhor. Então, quando ele diz isto, que é pagar o mal com o bem, se tem fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, ainda lhe dá, isto é tratar-lhe com toda a bondade. É como se estivéssemos a interceder junto do Senhor e dizer: tem misericórdia deste também, Senhor. Assim como um dia Ele teve misericórdia de cada um de nós. Por isso é que Ele diz: é como que se amontoasse as brasas todas de fogo, porque tudo chega ao Senhor. Isto é, trata os teus inimigos bem, porque o Senhor vê isso e prova a tua bondade. E 21 para terminar, irmãos. Não deixes vencer do mal. Não te deixes vencer do mal. Os dias são muito difíceis. Cada vez são piores. A gente está a ver coisas incríveis. Incríveis, incríveis, incríveis. Já há coisas que parecem-nos bem aos nossos olhos e na verdade são más. Porque já vêm disfarçadas, encapotadas para parecerem bem. E é quase que nos convencem que as coisas estão bem, quando os dias estão cada vez mais difíceis. E o Senhor diz: não te deixes vencer pelo mal. Uma vez mais, não respondendo mal
ao mal, mas sempre com o bem. Sempre. Sempre. Tratar o mal com o mal só produz mais mal, irmãos. A gente pensa que vai fazer alguma coisa boa e não vai funcionar nada. Vai dar uma asneira muito grande. E por fim ele diz assim: vence o mal com o bem. O nosso maior bem, irmãos, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, a igreja pode ser perseguida quando põe em prática, que é isto que Paulo está a falar. Esta parte da carta, até ao fim, não tem nada a ver, quer dizer, não tem nada a ver, tem a ver, mas sai de uma esfera mais espiritual, em que fala da santidade e da revelação de Deus e da justificação, e entra numa esfera mais prática. É dizer, olha, faz isto, porta desta maneira. E agora até ao fim, a próxima sessão, vamos terminar a próxima sessão, é mais do mesmo. É continuar a exortação à igreja e levar os crentes a fazer aquilo que é a vontade do Senhor para o seu corpo. E por muito mal que seja o nosso dia, por muitas divergências e diferenças que todos no corpo possamos ter, que temos-las, é normal, somos diferentes, devemos saber suportar, devemos saber amar uns aos outros, assim como amamos o Senhor. Devemos servir o Senhor e servirmos uns aos outros. E se houver mal, devemos sempre pagar com o bem, irmãos. Amém? Sempre com o bem. Está bem assim? Que o Senhor ricamente vos abençoe, irmãos. Estamos cá no próximo domingo. Amém? Deus vos abençoe.